Bom dia, né? Vamos dar sequência aqui. Deu um probleminha no finalzinho da gravação aqui, então vamos voltar onde nós estávamos. Nós estávamos falando de regionalização. Regionalização, vamos lembrar, há formas de regionalizar o Brasil. Três formas aqui do IBGE, Pedro Pinchas e Milton Santos. O IBGE, você divide o Brasil em 5, Pedro Pinchas em 3 e Milton Santos em 4. Vamos voltar aqui no IBGE. Ele analisou o Instituto, criado por Vargas. Ele estudou aspectos naturais, aspectos econômicos, aspectos históricos. Sim, fez todo um estudo. E viu que determinados estados são muito semelhantes. Então, você criou uma região, como também foi no Nordeste, como também foi no Sudeste, como também foi no Centro-Oeste, como também foi no Sul. 9 estados, 7 estados e por aí vai. Então são regiões com determinadas características, mas tem uma que é especial. O IBGE respeitou os limites dos estados. Portanto, é um critério que analisa aspectos naturais, econômicos, históricos, mas respeita os limites dos estados. Diferente aqui, repito, de Pedro Pinchas, que na qual ele também fez um estudo semelhante ao IBGE, mas ele percebeu que o norte de Minas, por exemplo, devido a todo um contexto, é diferente do sul de Minas, do centro de Minas, do Triângulo. Então, o norte de Minas é muito mais parecido com a Bahia. Já Maranhão, mesmo estudo. No lado do IBGE, o Maranhão está no Nordeste. Mas Pedro Pinchas percebeu que a parte ocidental do Maranhão é muito mais parecido com a Amazônia. E assim ele dividiu o Brasil em 3 regiões. Mas lembre-se que agora ele não respeitou os limites. O Maranhão foi dividido, Minas foi dividido, Tocantins, Mato Grosso, porque ele viu que dentro dos estados também tem diferenças grandes. O norte de Minas com o sul de Minas, o sul do Tocantins com o norte de Tocantins, o sul do Mato Grosso com o norte do Mato Grosso. Então ele criou uma nova regionalização. Aqui não é mais norte, né? Aqui é Amazônia, segundo Pedro Pinchas. E o que acabou acontecendo aqui? Uma união praticamente, né? Do sudeste do IBGE com o sul do IBGE com o centro-oeste do IBGE. E ele acabou criando a região centro-sul, uma região muito mais estruturada, uma região, uma infraestrutura maior em saúde, educação, mas cada qual tem a sua característica. O Nordeste, né, que também nós poderemos dividir, né, em zona da mata, agreste, sertão, mas vamos trabalhar por enquanto com Pedro Pinchas. 3 regiões, não respeitou limites. Já Milton Santos, o geógrafo mais moderno, um geógrafo brilhante, ele dividiu o Brasil em 4. 5, 3, 4. Aqui ele analisou critérios muito utilizados no item globalização. Ele analisou as redes, ele analisou a infraestrutura. Como assim redes? De comunicação, de transporte, de saúde, de educação. E ele percebeu que as redes não são iguais. Há áreas no Brasil muito mais integradas do que outras. Há áreas onde há uma maior concentração de redes do que outras. Aí redes de quê? De infraestrutura. Transporte, energia, educação, saúde, economia, liderança política. E aí o Brasil foi dividido em 4 regiões. Analisou a estrutura, analisou as redes, analisou a questão da infraestrutura, ele analisou a questão da polarização. Essa região aqui é muito mais importante economicamente e politicamente e na questão da infraestrutura do que as outras, segundo Milton Santos. Lembrando que ele não está desconsiderando as outras. Ele só está mostrando a enorme desigualdade que tem no Brasil e, devido a isso, diminuir.
Porque Milton Santos, no critério dele, deixou claro, regiões no Brasil estão muito atrás na questão da infraestrutura. E como estão atrás na questão da infraestrutura, também perdem poder político, perdem poder econômico. Teremos, então, segundo Milton Santos, que diminuir essas desigualdades. Região concentrada, respeita os limites. Portanto, cada um criou um critério para dividir o Brasil. Ok? Seguindo. E aí você tem os exercícios. Observe o mapa e a tabela a seguir. Bem, o que você terá que pensar um pouquinho aí? Bem, observe o mapa, a tabela a seguir, que destacam as coordenadas geográficas dos pontos extremos do território nacional. Olha que exercício até interessante. Bem, imagine que você tem o nome dos pontos e aqui você tem uma localização. Só que olha aqui, em vez de estar o nome, está o número romano. O ponto 1 tem tal posição, o ponto 2 tem tal posição, o ponto 3 tem tal posição e o ponto 4 tem tal posição. Latitude e longitude. Olha por aí, o ponto 1, ele está no norte e no oeste. Os outros estão no sul e no oeste. Ó, só dos 4 pontos, somente um está no norte. Então é esse aqui, né? É esse aqui. Então Monte Caburaí é esse aqui. O que mais que você trabalha? Aí você vai buscar os outros. Olha o ponto sul agora. O ponto sul, um está 7 graus, o outro está 33, o outro está 7. 7 graus sul. Olha, esse e esse estão na mesma linha praticamente, né? Se estão na mesma linha praticamente, estão na mesma latitude. Olha aí, 7, 7. Então, esse 33 só pode ser aqui. Latitude, você trabalhou só com esse lado, hein? Só com esse lado. Agora você pode trabalhar com esse lado. Porque nós já descobrimos o 1 e o 3. O 1 e o 3. E agora ficou qual? O 2 e o 4. Onde será que é o 2? Aonde será que é o 4? 7 graus. Os dois estão a 7 graus. Só que um está a 34 oeste, não é? E o outro está, cadê aqui? A 73 oeste. Um está a 34, o outro a 73. Mas referente a que então esse lado aqui? Referente a Greenwich. Greenwich passa aqui. Então um está mais perto, um está mais longe. Quem está mais longe de Greenwich é esse aqui. Ou seja, o ponto 1 é este aqui. O ponto 3 é este aqui. O ponto 2 é este aqui. E o ponto 4 é este aqui. Você posicionou. Trabalhe com a latitude primeiro, trabalhe com a longitude depois. Com base na observação, destacados na tabela os números 2 e 3, 2 e 3. O 3 também na cara, né? É o Arroio Chuí. É o Arroio Chuí. E o ponto 2? O ponto 2 seria este aqui. Então, a resposta, letra C. O Brasil destaca-se entre os maiores. Riqueza absurda, né? Muito bom, isso é legal, né? Países menores não têm todo esse potencial que o Brasil tem. E devido a isso, até que o Brasil é chamado de emergente, é BRIC. Ele tem potencial para se tornar líder no globo. Mas, cite 2 problemas com esse tamanhão todo. O que você pode trabalhar aí? Você pode trabalhar, por exemplo, com a questão da logística, com a questão da segurança de fronteiras, com a questão do encarecimento de produtos. Imagine um produto que sai lá do norte para chegar aqui para nós, atravessando um sistema de transporte que está cheio de falhas, um sistema rodoviário, ferroviário, um sistema com falhas. Cite problemas com esse tamanhão todo. Imagine a produção de energia elétrica. Imagine a questão da infraestrutura, então, de comunicação, de transporte, de produto, de questão de fronteiras. Tá? Cite 2 desses problemas. Terceira, verificando o mapa e considerando o Equador e Greenwich, podemos afirmar que o Brasil tem a maioria de suas terras nos hemisférios.
a maioria de suas terras. A maioria está no norte e no sul? Não, a maioria está no sul, uma pequena parte está no norte. A maioria está no sul e no ocidente? No sul e no ocidente? Sim, porque as outras não dá. As outras, uma hora está certo, uma hora está errada. Por exemplo, o Brasil está a maioria no ocidente e no oriente? Como? Ocidente, sim. Oriente, nem um pedacinho. Tá? Resposta B. Questão 4. Quais elementos identificam uma região como um espaço geograficamente homogêneo no território de um país? Quais elementos identificam? Aí depende do critério, né? Eu posso analisar critérios naturais, eu posso analisar critérios históricos, eu posso analisar critérios econômicos, por isso que existem regionalizações diferentes. Então, quais são os elementos que você tem que analisar? O critério histórico, o critério econômico, o critério político. Então, os elementos são esses. Esses vão identificar se aquela região é ou não é homogênea. Elementos históricos, naturais e políticos, econômicos. Questão 5. Olha aí a questão da FUVEST, hein? Nós acabamos de falar aí. O que será que torna as regionalizações próprias? O que diferencia a 1, a 2 e a 3? Vamos lembrar que a número 1 é do IBGE. 5 regiões, 3 regiões, 4 regiões. A primeira, o que leva em conta? A primeira leva em conta itens básicos, como elementos naturais, elementos humanos e elementos econômicos. O básico, respeitando os limites. A segunda é um pouco mais complexa, só que a segunda pega os elementos do 1. Quais são os elementos? Naturais, históricos, econômicos, e não respeita os limites, mostrando que dentro dos estados tem desigualdade. E o 3? O 3, ele mostra a questão da globalização interna, a questão das redes, a questão da desigualdade. Ele leva em conta o papel da informação, o papel da estrutura, o papel da rede de informação, rede de comunicação. E o último, 6. Da VUNESP adaptada, você tem um mapa do Brasil, atenção ao número 1, 2 e 3. Tá? No mapa estão destacados o espaço geográfico da Amazônia legal. Opa, surgiu um termo aqui. Porque você sabe que a Amazônia ela vai além do Brasil. A floresta amazônica, o bioma da Amazônia. Mas a Amazônia legal é a Amazônia brasileira. É a Amazônia brasileira, porque a Amazônia é uma região maior, mas a Amazônia legal é a Amazônia brasileira. Identifique esses 3 estados na ordem crescente. Que estado é esse? Que estado é esse? Que estado é esse? Na ordem. Mencione os estados com área da Amazônia legal, mas que não fazem parte da região norte. Olha que questão. Região norte. Olha aí, é um critério. Mas a Amazônia legal, ela vai além da região norte. Porque a região norte, né? Agora, tem alguns aqui que não pertencem à região norte, mas pertencem à Amazônia Legal. Esta é a pergunta. Ok? E sendo assim, envio de atividades anglojac.geografia@gmail.com. Todas as atividades devem ser enviadas para esse e-mail, inclusive as que você mandou para o Toninho, ok? Por uma questão de organização minha, eu estou organizando e dando valor ao que vocês enviaram, tá? Deve ser mandado agora para esse e-mail aqui, ok? Criei especificamente para atividades nesse momento aí
tumultuado que o Brasil enfrenta. Ok? Valeu, fiquem com Deus, até a próxima.